Nós estamos aqui no IDEC com uma série de perguntas que nos são mandadas por e-mail para serem respondidas, questionamentos e, na medida do possível, e dentro da nossa capacidade, nós vamos tentando aí responder essas perguntas. Nós agrupamos um grupo de perguntas que tem o mesmo sentido, existe a premonição? Existe um indivíduo que é capaz de fazer premonições, previsões do futuro e trazer aqui e agora as possibilidades que poderiam acontecer no futuro. E nós observamos isso de uma maneira geral com uma frequência, sabe? Começa pelos estudos bíblicos, as profecias, que são premonições. Hoje nós temos algumas premonições que são feitas e algumas dão certo, mas a maioria não dá, acaba não dando certo. A gente ouve aí premonição para presidente da República, para grandes catástrofes, fim do mundo, enfim, tem uma infinita número de pessoas fazendo premonições e algumas dão certo, outras não dão certo. Por que algumas dão certo e outras eles erram de uma forma tão importante assim? Quer dizer, o sujeito vai passar uma vergonha muito grande, porque ele faz uma premonição, sai na mídia e depois aquele evento não ocorre. E como é que ficam essas pessoas? E o que ocorre com eles? Por que eles vão se expor assim, se eles não têm alguma certeza do que poderia acontecer? Isso é de se pensar, né? Nossa consciência é extrafísica. Consciência extrafísica não está sujeita a essa equação tempo-espaço. Não está limitada em uma linha do tempo. Ela pode caminhar na linha do tempo. Por exemplo, uma lembrança. Eu posso voltar no tempo e fazer uma recordação de um fato. Vamos pegar um fato marcante, que a maioria das pessoas teve isso. Por exemplo, você estava na escola primária ou no primeiro grau, e você está saindo da escola, ansioso que a sua mãe estivesse esperando para fazer para te pegar na escola, levar para casa, enfim. Aquela ansiedade toda, você sai da sala de aula, vai até o pátio. No pátio você já observa sua mãe e corre aos braços da sua mãe e abraça. Sinta essa emoção, correndo para o braço da sua mãe e abraçando a sua mãe. Olha quanto tempo passou, mas a emoção acaba sendo a mesma e muito forte para todos nós. Sinta emoção, abraça sua mãe. Guarde a imagem, nós trabalhamos com imagens mentais congeladas, só que eu posso associar um campo energético a essa imagem. É a emoção dessa recordação. Traga para o aqui e agora a recordação, a lembrança e a emoção. Muito bem. O que nós fizemos? Nós fomos no passado, na lembrança do passado, só que nós captamos a emoção, a energia daquele campo gerado, trouxemos para cá e nós podemos falar isso como uma experiência de regressão que nós fomos ao passado, sentimos a emoção, lembramos e trazemos para cá. E quanto à premonição, nós temos que ir para o futuro para fazer uma premonição. Eu tenho que ir no futuro, caminhar na linha do tempo, ver dentro das infinitas possibilidades que existem, uma possibilidade mais factível e trago para cá. O que acontece é que quando o indivíduo faz essa caminha, nós fazemos isso o tempo todo, a gente caminha na linha do tempo e a gente não se percebe disso. E a gente anda sempre fazendo pequenas premonições, né? Por exemplo, você pega o telefone e fala, estava pensando em você, parecia que você já ia me ligar. E isso é uma premonição, acontece com todo mundo o tempo todo. Você se antecipa a um fato. Isso são pequenas premonições. Tem indivíduos que fazem uma premonição de mais longo tempo. O que acontece, na verdade, com esses indivíduos? Isso é uma coisa que nós nos questionamos. Como é que ele vai saber alguma coisa do futuro? Ele cria o futuro, então nós vamos raciocinar. Eu vou no futuro e crio um futuro e trago e conto aqui para as pessoas aquilo que eu criei? Não, eu não criei. Se eu não criei e a premonição, eu fui no futuro com a minha consciência, caminhei na linha do tempo, vi o que aconteceu no futuro, eu me lembro e trago para cá. O futuro, então, eu criei? Não, ele está pronto. Ah, mas o futuro está pronto? Ele é único? Não. Ele está pronto em infinitas possibilidades. É que quem vai fazer essa premonição, o agente que faz esse deslocamento na linha do tempo, ele vai e escolhe uma possibilidade que
eventualmente está dentro daquele momento que ele está vivendo. E nesse momento ele acaba escolhendo uma das possibilidades que não é aquela possibilidade que realmente vai acontecer no correr do tempo. Quando nós chegarmos nesse momento que foi tirada a visão, houve um desvio. Mas as possibilidades já existem todas. Ele escolheu uma e eventualmente faz a opção errada, porque ele acaba interferindo na forma dele de ser, de agir, o momento que ele está vivendo, as necessidades que ele está tendo, as pressões para fazer esse tipo de premonição, e ele acaba se equivocando, como acontece na maioria das vezes. Se o indivíduo fosse fazer uma visão, uma premonição, e ele estivesse focado e tivesse uma linha de pensamento limpa, transparente, sem nenhuma interferência externa, provavelmente ele chegaria dentro dessas infinitas possibilidades mais próximos daquele evento que realmente vai acontecer no futuro. Nós observamos isso aí, as pequenas premonições nós fazemos o tempo todo, e nós temos as previsões, as profecias, as grandes previsões bíblicas aí que vêm sendo estudadas e vêm sendo observadas ao longo do tempo. E muitas delas realmente acabam se confirmando. Nós temos recentemente aí casos de indivíduos que fazem premonições aí, que são tidos como paranormais, e que tem essa capacidade de caminhar na linha do tempo, e fazem premonições e acertam, uns registros até em cartório, esse tipo de coisa tal. E algumas não certo, mas a maioria delas se acaba errando nessas premonições. De qualquer forma, se erra na premonição, não. É que se quando vai na linha do tempo, isso é real, você viaja na linha do tempo, vai no futuro, só que são infinitas possibilidades. Todas estão lá. Só que a opção é de ver uma possibilidade que não é aquela factível, não é aquela que vai ocorrer. Essa visão dessa linha do tempo e visão de futuro está ligada também ao indivíduo e ao inconsciente coletivo também. Quando nós estamos ligados a esse inconsciente coletivo, chamado inconsciente coletivo, nós vamos usar o termo, mas não é essa bem a abordagem que nós fazemos sobre esse chamado inconsciente coletivo. Na verdade, esse inconsciente ele não é tão inconsciente assim e ele está muito ativo. Isso vai ser motivo de uma discussão posterior. De qualquer forma, o que se passa nesse inconsciente coletivo, ele acumula todas as expectativas, ansiedades e aquelas necessidades de toda uma atmosfera psíquica planetária. Dentro desse campo vibracional que acaba sendo integral, que ele acaba sendo único, com as ansiedades, as necessidades de toda uma comunidade planetária, isso, se você fizer uma leitura, você vai ver uma tendência. E dentro dessa tendência, você vai limitando as possibilidades de eventos para o futuro. Então, aquilo que se pensa de forma conjunta, aquilo que se age, as emoções, os campos emocionais, o psiquismo coletivo, ele acaba gerando um campo psíquico globalizado, e esse campo psíquico vai nortear atitudes, ações e elementos que vão acontecer no futuro. Então, indivíduos que vão fazer uma leitura, ele pode também acessar as intenções e o encaminhamento desse inconsciente, chamado inconsciente coletivo, para onde ele está orientando que os eventos possam ocorrer. Aí ele pode limitar essas infinitas possibilidades e lá acabar encontrando uma possibilidade mais factível, que está pronta. Nós não temos capacidade de ir no futuro e criar futuro, isso não existe. Né? O que faz é o indivíduo caminhar na linha do tempo, observa, grava e traz para cá, para o presente, como uma lembrança. Só que, em vez de ser uma lembrança do passado, é uma lembrança do futuro, caminhando na linha do tempo. Num outro vídeo, nós vamos falar sobre deslocamento na linha do tempo. É um assunto interessante, nós vamos trazer aqui, e nós observamos muito isso em regressão de memória, nós fazemos lembrança de passado através de indução e regressão. E progressão de memória, nós progredimos memórias, personalidades pretéritas até o tempo atual, e nós podemos fazer alguma projeção de futuro.
Sempre essa projeção de futuro é feita frente àquilo que nós temos hoje, né? Quer dizer, hoje você faz previsão da sua vida em relação àquilo que você faz, seu trabalho, sua educação, como você vai se encaminhando, você mais ou menos sabe o que vai ser o seu futuro. Quando nós fazemos para o indivíduo uma progressão de memória e fazer uma pequena progressão na linha do tempo para frente, é para ver como ele vai se comportar e o que ele pode esperar, qual a expectativa dele se ele continuar da forma que ele está. E isso pode ser interessante, porque você pode, tendo uma pequena visualização das infinitas possibilidades, você fazer uma transformação hoje para ter um futuro um pouco mais satisfatório. Nós vamos discutir isso em linha do tempo. Quem quiser mais, não digo orientação, mas mais material para poder ler e discutir, trazer dúvidas para nós, através das dúvidas nós vamos procurando estudar e encontrar a nossa verdade, acesse o site idec.com.br. Lá você vai ter mais material para poder fazer uma leitura. Um abraço a todos.